Olá galera, tô aqui agradecendo a Deus por mais uma vez estar aqui com vocês e eu gostaria de estar compartilhando hoje a palavra do Senhor que está lá no capítulo 11 de Romanos, tá? Como eu prometi ontem, todos os dias eu estarei aqui trazendo os meus estudos, a minha leitura bíblica diária, com compromisso de vocês de levar a palavra do Senhor e poder edificar a vida de todos, ok? Peço que você pegue agora sua Bíblia, abra lá no capítulo 11 de Romanos, para que possamos ler juntos e aprender juntos. Primeiramente, no capítulo 11 de Romanos, nós vamos ver Paulo exortando e ensinando mais uma vez que os gentios não são melhores que os judeus, que Deus ama os judeus também, mas que Deus tem parte com aqueles que têm fé e creram no Filho dele, Jesus. Amém? Sabendo disso, tá? Ontem nós vimos o capítulo 10. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre o capítulo 10 de Romanos, vai lá em outro vídeo, procure lá, estudo do capítulo 10 de Romanos, ok? Deus abençoe, vamos lá? E a palavra do Senhor diz o seguinte: pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Assim, hoje também é o remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. E se fosse, a graça já não seria graça. Primeira coisa, nós vemos lá no versículo 1, Deus não te rejeita. Deus não nos rejeita. Lá no verso 1, Deus diz assim, acaso Deus rejeitou o seu povo? Verso 1 diz assim, de maneira nenhuma. Deus não rejeitou o povo judeu. Tá? O povo judeu que estava com o coração endurecido para a verdade, não suportou ouvir a verdade. Segundo, verso 6 diz assim, e se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que nós, os gentios, aqueles que não são descendência de Abraão ali, do povo judeu de Israel, nós somos gentios, recebemos a salvação por meio de Cristo Jesus mediante a fé nele, a graça, pelo favor dele na cruz, pela morte dele na cruz, nós somos enxertados na oliveira que é Cristo. Nós vamos ver isso mais para frente, tá? Então Deus não rejeita o judeu, tá? Deus não rejeita o seu povo de maneira nenhuma. E nós recebemos a salvação por meio da graça. Verso 7. Que dizer então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Endureceram-lhe os seus olhos, para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Aqui nós temos que aprender a segunda coisa. Não é que Deus fez eles ficarem com o coração daquele jeito. Deus permitiu, e aí nós vamos ver mais para frente, Deus permitiu isso para que a salvação por meio de Cristo Jesus pudesse chegar em nós, os gentios, para que ele pudesse salvar a todos. Tanto que lá em Malaquias, ele fala que o desejo dele é que todos sejam salvos. Então não só os judeus, mas os gentios, mas toda a sua criação, o desejo de Deus é que eu e você e todos os judeus, todos do planeta Terra, todo ser humano,
alcança a salvação por meio de Cristo Jesus, por meio da fé, por meio da graça e da misericórdia que há em Cristo Jesus. Verso 11. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Olha só, a salvação era para quem? Para eles. E Deus deu a salvação para os gentios para provocar ciúme em Israel. Então, o que a gente pode ver aqui é que Deus ama Israel, Deus ama os judeus. Só que os judeus estavam com o coração endurecido, incrédulo. E aí Deus usa os gentios, permitindo a salvação aos gentios e a toda a sua criação, para que ele possa resgatar alguns judeus ainda. Mas se a transgressão dele significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios. Visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério na esperança de que alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar algum deles. Paulo ansiava por isso, para salvar o povo de Deus, para salvar a descendência dele. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, preste atenção. O que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se eu fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está escrito? Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus, severidade para com todos aqueles que caíram, bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Aqui eu quero parar um pouquinho para falar que Deus não abandona os seus. Terceiro, eles foram cortados pela incredulidade. Mas devido a essa incredulidade, está lá no verso 20, eles também podem ser enxertados novamente. Eles também podem ser enxertados novamente, como diz aqui no verso 23, se eles abandonarem a incredulidade. E se você está nessa condição incrédulo, sabe que se você abandonar a incredulidade, crer em Jesus Cristo, você pode ser enxertado em Cristo Jesus e conseguir a salvação por meio de Cristo. Se você decidir hoje aceitar Jesus como seu Salvador, Ele vai te aceitar. Aquele Pai, Ele te ama, você é filha e filho dele. Saiba que se você deixar a incredulidade do seu coração e crer em Jesus Cristo, Ele te aceita, assim como Ele aceita o seu povo, a nação que Ele criou, o povo judeu. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado na oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira? Irmãos, não quero que ignore esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade, e esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês,
Mas, quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Aqui deixa eu explicar uma coisa: Deus tem compromisso com os seus filhos e os que creem nele. Então, assim, Jesus veio ao mundo para nos salvar. E Deus tem compromisso com aqueles que creem que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida e o Redentor da humanidade. Então, entre nós e os judeus, aquele que crê em Jesus Cristo, isso engloba tanto o judeu que creu em Jesus quanto nós todos, aqui Deus tem parte com aquele que crê no Filho dele, em Jesus Cristo. Entre uma pessoa que não crê em Jesus e outra pessoa que crê em Jesus, Deus tem parte com aquele que crê no Filho dele. Ficou claro? Assim como vocês assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças e misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus sujeitou todos à desobediência para exercer misericórdia para com todos. Quando aqui a palavra no verso 22 está dizendo, pois Deus sujeitou todos à desobediência, sujeitou quer dizer o quê? Que ele permitiu. Você quer ser desobediente? Ok, seja. Mas se você é desobediente e o dia que você se arrepender, o Espírito Santo tocar o seu coração, você vai ver o quão valiosa e preciosa é a graça e a misericórdia de Deus na sua vida. Por isso que ele permitiu. Ele deixou a gente escolher desobedecer. Ele permite a gente. Mas não porque ele quer, mas porque somente assim nós podemos um dia reconhecer a bondade dele, porque nós não merecemos nada. Nós só teríamos um lugar, a condenação. Isso nós merecemos, mas como Deus permitiu a gente ter direito de escolha, ao reconhecer a bondade dele e o quão sujos somos nós, os pecadores, a misericórdia dele vai ser maior ainda sobre a nossa vida. Entendeu? Não é para você sair pecando, mas ele deixa você ver que você vai sofrer. E infelizmente o ser humano só aprende quando ele sofre. E aí, esse capítulo termina com 4 versos maravilhosos, que é um hino de louvor a Deus. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória, para sempre. Amém. Que Deus venha abençoar você, que Deus venha encher sua vida de graça e que você saiba que, primeiramente, Deus não te rejeita, Deus não abandona os seus. Do mesmo jeito que um dia, pela incredulidade, você se afastou de Deus, Ele também é Deus misericordioso e bondoso para te enxertar novamente, porque Ele é um Deus perdoador. E saiba que você sendo dele, Ele tem parte contigo. Ele vai te proteger, Ele vai te cuidar, Ele te ama. Mas para isso precisa de um passo de fé. Você precisa abandonar a incredulidade e crer em Jesus Cristo. E por meio da fé, da graça que há em Jesus Cristo, você vai ganhar salvação e vai conhecer a alegria, a paz que excede todo entendimento, que independente das circunstâncias, você vai ter alegria no seu coração. Deus abençoe você. Até amanhã. No próximo capítulo, nós vamos estar estudando o capítulo 12 de Romanos. Espero vocês amanhã. Tchau, tchau.